Hoje continuamos orando as orações apostólicas. Hoje oração 8, uma oração por avivamento. Atos 2, 16, 21. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. Vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias. Glória a Deus. Existem promessas na Bíblia que atravessam gerações. Promessas que não foram dadas apenas para uma época específica, mas que revelam o coração de Deus para seus filhos. E poucas promessas revelam tanto esse coração quanto a que encontramos aqui em Atos 2. No dia de Pentecostes, Pedro se levantou para explicar aquilo que estava acontecendo e declarou que o derramamento do Espírito Santo era o cumprimento da promessa anunciada pelo profeta Joel. Aquilo não era apenas uma experiência momentânea, era o início de uma nova realidade espiritual para todos aqueles que pertencem a Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Que promessa extraordinária! Deus não está procurando apenas algumas pessoas específicas. Não está procurando apenas líderes, pregadores, missionários. O seu desejo é derramar o seu espírito sobre homens e mulheres, jovens e idosos, pais e filhos, servos e servas. O coração de Deus sempre foi geracional. Quando Ele visita uma pessoa, deseja alcançar toda a sua família. Quando toca uma geração, já está preparando a próxima. Sabe, talvez um dos maiores desafios dos nossos dias seja não perder a sensibilidade à presença de Deus. Vivemos cercados por tantas distrações. Temos acesso a mais informação do que qualquer geração da nossa história. Mas muitas vezes experimentamos menos intimidade com Deus. Corremos tanto que nos esquecemos de parar diante da sua presença. Falamos tanto que nos esquecemos de ouvir a sua voz. Mas a promessa continua viva. E o Espírito Santo continua sendo derramado sobre aqueles que têm sede. Continua restaurando corações, transformando famílias. Continua levantando homens e mulheres para a sua glória. Sabe quando Pedro cita Joel? Ele fala sobre filhos e filhas profetizando. Isso revela o quanto Deus se importa com as próximas gerações. Nosso maior desejo não deve ser apenas que nossos filhos tenham sucesso nessa vida, mas que conheçam profundamente a presença de Deus, que tenham experiências reais com Jesus, que sejam cheios do Espírito Santo e comprometidos com a sua palavra. Essa tem sido a minha oração. Sabe, vemos jovens recebendo visões. Deus continua levantando jovens apaixonados pela sua presença. Jovens que não serão conhecidos apenas por sua conquista terrena, mas pelo impacto que terão no reino de Deus aqui na terra. E Joel também fala sobre os idosos sonhando sonhos. Isso nos lembra que ninguém se aposenta espiritualmente. Sabe, enquanto houver vida, propósito, enquanto houver fôlego, haverá oportunidade para servir, amar e influenciar vidas para Cristo. Sabe, então a passagem termina com uma das declarações mais poderosas da Escritura. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, porque o maior milagre continua sendo a salvação. Ver vidas transformadas, famílias restauradas, filhos voltando para o caminho do Senhor. Ver pessoas rendendo seu coração a Jesus. Sabe, é por isso que nós temos que clamar.
É por isso que nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Pai, nós clamamos ao Senhor diante dessa palavra com gratidão e reverência. Obrigada pelas suas promessas. Obrigada pela palavra. Obrigada porque continua sendo o mesmo Deus derramou o seu Espírito em Pentecostes e que ainda hoje visita aqueles que te buscam com sinceridade. Seja Jesus, dono da vida. Hoje nós apropriamos da tua promessa declarada pelo profeta Joel e confirmada de Pentecostes. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Cumpre novamente essa promessa sobre nós. Derrama mais do teu Espírito sobre as nossas vidas. Derrama mais do teu Espírito sobre as nossas famílias. Derrama mais do teu Espírito sobre os nossos filhos e netos. Genros. Sobre a nossa igreja, sobre toda a nossa geração. Que a manifestação do poder do Espírito Santo venha sobre nós. Que no tempo de tanta dor, de tanta depressão, de tanta tristeza, que venha sobre nossa mente, sobre nosso coração, sobre nossas emoções, sobre todo o nosso corpo mortal. Onde existe extensão espiritual, sobre o seu Espírito. Onde existe firmeza espiritual, sobre o seu Espírito. Onde existe sonhos abandonados, sobre o seu Espírito. Onde existe áreas feridas em nós, nos nossos filhos, na nossa geração, sobre o seu Espírito e traz vida novamente. Assim como o Senhor orou ao profeta Ezequiel, que profetizasse sobre os nossos filhos, nós também clamamos. Venha o teu olho sobre tudo aquilo que parece morrer em nossa vida. Sobre os seus casamentos feridos. Sobre os seus filhos afastados. Sobre os ministérios fraquecidos. Os corações cansados. As igrejas que perderam a paixão pela tua presença. Só novamente, Senhor, e vai fazer aquilo que parece impossível de ser restaurado. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Quebrando nosso coração. Perdoa os pecados da nossa geração. Remove toda a dureza espiritual. Toda ingerência, toda distração tem roubado nosso tempo de comunhão. Senhor, concede-nos arrependimento genuíno. Que não reconheçamos nossos pecados, mas nos abandonemos. Que não seja apenas remorso, mas que sejamos transformados pelo poder da tua glória. Senhor, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos do orgulho, da autossuficiência. Livra-nos da religiosidade vazia, porque somente iguais. Mas Deus conhece a identidade, Senhor. Nós queremos viver um relacionamento profundo, caminhar em santidade. Queremos amar aquilo que o Senhor e rejeitar aquilo que entristece o seu coração. Transforma a nossa maneira de pensar, renova a nossa mente. Que não sejamos moldados pelos padrões desse mundo. Que não sejamos conduzidos pelos valores dessa geração. Que não sejamos consumidos pelo consumismo do mundo. Que o Espírito Santo transforme nossas prioridades, desejos, palavras e decisões. Dá-nos um coração sensível à tua voz, apaixonado pela tua presença. Pai, gere em nós um espírito de generosidade. Livra-nos da raiz do egoísmo. Que compreendamos que tudo o que possuamos veio do Senhor. Que sejamos canais, não reservadores. Que sejamos sempre prontos para abençoar, servir e compartilhar. Servir e compartilhar. Que o Espírito Santo desperte dons, ministérios chamados. Que o Espírito Santo use nossas mãos para abençoar. Use nossa voz para proclamar. A nossa história para aqueles que estão desanimados. Faz de nós instrumentos úteis em suas mãos.
Dá-nos paixão perdida. Que não nos assumimos a realidade daqueles que ainda não conhecem Jesus. Que nossos olhos se enchem de lágrimas por aqueles caminhos sem esperança. Que nossos joelhos se dobrem em oração pelos familiares que foram cansados. Que nossos lábios ansiem com amor a mensagem da cruz. Hoje diante do Senhor, nós clamamos pelos nossos filhos, netos, pais, mães, irmãos, amigos. Senhor, salva. Salva os nossos descendentes, salva os nossos filhos, salva as futuras gerações da nossa família. Que a promessa do Evangelho alcance aqueles que ainda estão distantes do Senhor. Que correntes sejam quebradas, fortalezas caiam por terra. Que corações sejam rendidos ao Senhor. Pai, derruba todo espírito maligno que tenha aprisionado a mente dos nossos filhos. E derrama sobre eles o Espírito do Senhor. Pai, que eles comecem a profetizar. Que eles conheçam a tua voz e aprendam a tua palavra. Que tenham discernimento espiritual para ver uma geração tão confusa. Guarda o coração deles. Guarda os pensamentos deles. Os caminhos. Que eles sejam homens e mulheres de oração feita e integridade. Levanta, Pai, levanta os meus filhos, jovens cheios do Espírito Santo. Jovens que têm mudadas, Deus. Jovens que não vivem para os prazeres deste mundo, mas para cumprir o propósito eterno, para procriar. Dai-lhes direção, coragem, paixão por Jesus. Abençoa a família que caminha contigo há tantos anos. E continuam sonhando os seus sonhos. Que continuem influenciando as próximas gerações através da fé, sabedoria e testemunho. Pai, nós oramos pela nossa nação. Perdoa os nossos pecados coletivos. Perdoa a corrupção moral. Perdoa a violência e injustiça. A indiferença espiritual. Traz cura da nossa terra. Levanta homens e mulheres comprometidos com a verdade. Derrama verdade espiritual sobre o nosso país. Que haja transformação moral, espiritual e social. Senhor. Senhor, nada podemos fazer. Sem a tua presença não existe futuro. Sem o teu Espírito não existe transformação verdadeira. Sem a tua graça não conseguimos permanecer firmes. Por isso nós temos o clamor do profeta Abacuque. Aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos, faz conhecida Abacuque 3:2. Faz novamente em nossos dias aquilo que fizeste no passado. Faz novamente em nossa igreja e nossa geração. Faz novamente. Derrama sobre nós a plenitude do teu Espírito. Que sinais de transformações acompanhem a proclamação do Evangelho. Que vidas sejam restauradas. Curadas, que pecadores sejam alcançados. Milagres glorifiquem o teu nome. Que a tua igreja já avance contra as forças do inferno, anunciando a mensagem da cruz e alcançando pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Pai, acima de tudo, que a salvação alcance aqueles que amamos. Hoje nós apresentamos diante do Senhor os nossos filhos, nossos pais, aqueles que ainda não são revestidos. Quebra toda a corrente, remove toda a barreira na mente. Abre os olhos espirituais. Para isso, Senhor. Porque a tua palavra declara todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enquanto agarramos a tua volta e a volta de Cristo, ajuda-nos a permanecer vigilantes. Que a nossa fé não esfrie, que a nossa esperança não diminua, que o nosso amor não se torne diferente, que nossa paixão Jesus permaneça viva. Pai, quando nossos filhos olharem para nós, encontrem homens e mulheres que andaram com Deus. Que quando a nossa história for contada, que ela testemunhe somente da fidelidade, Senhor. E quando essa geração passar, permanecer legado de uma vida cheia do Espírito Santo. E até o dia que veremos Jesus face a face.
possamos viver cheios da presença do Senhor, cheios da tua palavra, cheios de fé, de esperança e de amor. Obrigada pela palavra. Obrigada pela palavra. Em nome de Jesus. Hoje nós terminamos essa série. Tem mais orações apostólicas. Mas eu quero achar aqui essas 8 orações para você orar. Não somente hoje, mas que elas tornem o seu vocabulário diário. Que você conheça essas palavras no seu espírito, no seu coração. Que a palavra de Deus venha te guiar, te transformar, e a sua boca seja cheia da verdade de Deus, em nome de Jesus.